O Senhor é contigo, és bendita entre todas as mulheres da terra. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse: A minha alma engrandece o Senhor, e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos a festa de Nossa Senhora de Guadalupe, padroeira da América Latina. E hoje, de maneira especial, também rezo essa missa de ação de graças pelo 4º ano de sacerdócio. E me uno também em comunhão com mais 6 sacerdotes da nossa arquidiocese. De maneira especial, gostaria de rezar aqui pelo padre Renan Cunha, pelo padre Daniel, pelo padre Tony Moreira, pelo padre João Vitor, também pelo padre Natalino e padre Diogo. Todos nós fomos ordenados no dia 12, dia de Nossa Senhora de Guadalupe. 5 padres em 2021, a minha turma, e padre Diogo e padre Natalino em 2020, no ano anterior. Então, um dia de júbilo, agradecer pelo dom do sacerdócio, sobretudo por esse grande presente que a Virgem Maria deu aqui à nossa arquidiocese, de tantos sacerdotes. A Virgem Maria aparece, então, lá no México, em 1531. A aparição de Guadalupe é um marco na história da igreja e um marco na história das Américas. Justamente por conta dessa aparição, nós podemos dizer que o cristianismo ele se expandiu de modo tão extraordinário desse lado aqui do mundo, do lado das Américas. A Virgem Maria apareceu a um anjo, apareceu a um rapaz, um senhor muito jovem, que de fato era o menor de todos, Juan Diego. Dia 9, agora nós celebramos a memória dele. Nossa Senhora, então, aparece para esse índio e faz um pedido a ele. Aparece lá no Monte Tepeyac, que é o monte que fica ao norte da cidade do México, onde hoje é a cidade do México, e lá a Virgem pede que seja levantado um santuário em honra a ela. E pede que ele vá, então, ao bispo da época. Ali, vale lembrar que o México havia acabado de ser colonizado pelos espanhóis, e o cristianismo tinha chegado há muito pouco tempo. E lá a Virgem, então, faz esse pedido, para que de fato ela estabeleça ali o seu reinado. A Virgem é a rainha das nações. E o índio, então, Nossa Senhora pede que ele vá até o bispo, e o bispo pede um sinal. Então Nossa Senhora realiza um sinal prodigioso. O índio vai até o monte, era inverno na época, era em dezembro, foi no dia 9, 10 e 12 que aconteceu isso. Era inverno, e ali ele colhe umas rosas belíssimas e envolve no seu manto. Um manto bem rústico, que era utilizado pelos índios da época, e leva até o bispo. Lá então, ao mostrar essas rosas ao bispo, no seu manto, no manto do índio Juan Diego, fica impressa a imagem da Virgem Maria. Nossa Senhora, ela dá o seu autorretrato. E nós temos então essa imagem tão conhecida da Virgem de Guadalupe, que foi estampada ali no manto do índio Juan Diego e fez com que, de fato, se tornasse um prodígio e uma fonte de muitos milagres e uma fonte de grandes bênçãos e conversões. Vejam, Nossa Senhora ela apareceu num momento crucial
da história das Américas. Naquela região do México, era uma religião muito sanguinolenta, era vivida naquele tempo. Não é? Ali não havia penetrado ainda o cristianismo, era um cristianismo muito recente. Na verdade, né, quando Nossa Senhora apareceu lá em Guadalupe, aquela cidade havia sido conquistada pelos espanhóis há pelo menos 10 anos, né, um tempo muito curto. E ali eles viviam a religião da civilização asteca. E eles tinham cultos realmente muito terríveis, sacrifícios humanos que eram oferecidos às divindades pagãs. Então, é claro que a evangelização nesse lugar era muito difícil. Vocês imaginam, né, um lugar que tem uma religião pagã, com sacrifícios humanos, você impregnar as noções do cristianismo ali, é algo de fato muito difícil. Os espanhóis tiveram grande dificuldade para avançar na sua evangelização. Por isso Deus enviou do céu um sinal sagrado, enviou a sua mãe. E depois dessa aparição aconteceu algo extraordinário, né? Inúmeras conversões. Um país que era pagão, né, de uma hora para outra se tornou um país cristão. Muitos índios que viviam aquela religião, de fato se converteram. Ao conhecer a imagem da Virgem Maria, né, se dobraram então às verdades do cristianismo. Uma infinidade de índios pediram ali o batismo. E de fato, né, Nossa Senhora fez com que o cristianismo, a religião verdadeira, se impregnasse naquelas nações e se estendesse então, né, por todos os confins desse grande continente americano. Por isso, o Papa João Paulo II, ele proclamou a Virgem Maria como a estrela da nova evangelização. E ele tinha um culto muito especial a Nossa Senhora de Guadalupe. É interessante, quando o Papa João Paulo II se tornou sumo pontífice, uma das primeiras viagens apostólicas que ele fez foi justamente até o México, para visitar o Santuário de Guadalupe. E uma das últimas viagens que ele fez, se não me engano, acho que foi a última viagem que ele fez, em 2002, foi também em Guadalupe, para realizar a canonização de São Juan Diego, né? Então, João Paulo II, ele tem esse carinho muito grande, né, com a Virgem de Guadalupe, e ele sabia que esse era um sinal, não somente para as Américas, mas para os nossos tempos. Porque veja, Nossa Senhora apareceu lá no século XVI, 1531, né? Justamente na época em que a igreja estava sofrendo uma das suas grandes crises, a crise da Reforma Protestante, né? E nos séculos subsequentes, a igreja enfrentou muitas crises por conta das revoluções, Revolução Francesa, depois no século XX, a Revolução Russa, todas essas revoluções que de fato, né, fizeram um grande mal à nossa fé cristã católica. E justamente nesse período, né, iniciando esse período, a Virgem Maria aparece do outro lado do mundo, do outro lado do Oceano Atlântico, né, um lugar longínquo, e de fato estabelece aqui o reinado de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é uma aparição muito profética. E João Paulo II nos mostra que nós devemos cada vez mais entregar a nossa vida a Nossa Senhora, porque ela é a protagonista de qualquer evangelização. Nós não podemos subestimar o papel de Nossa Senhora na evangelização. Não podemos subestimar o papel de Nossa Senhora na nossa santificação. Ela tem um papel preponderante. O papel de Maria não é periférico, mas é um papel fundamental. Nós podemos dizer, sem medo de errar, que sem a especial proteção e intercessão de Nossa Senhora, é impossível nós vivermos um cristianismo autêntico. É ela que dá a tonalidade da autenticidade da nossa fé cristã. É ela que, de fato, dispõe as coisas da melhor maneira para que a fé cristã seja vivida. Se ela não tivesse aparecido no México, é muito provável que em pouco tempo, a fé cristã que havia sido pouco tempo estabelecida lá pelos espanhóis, teria morrido, né? Porque, na verdade, era fruto de esforços muito mais humanos do que esforços, né, que vêm da graça sobrenatural. Aqueles missionários, de fato, claro, tinham fé, portavam a graça de Deus. Havia vários sacerdotes, mas era necessária uma intervenção divina muito mais poderosa. E Deus, então, envia a sua mãe, a Virgem Maria. Ela que é a portadora da graça. Ela que é a medianeira de todas as graças. Então, por meio dela, as coisas se realizam de modo admirável, né? Então, ao celebrar essa festa de Nossa Senhora de Guadalupe, nós devemos ser gratos a Deus e saber que Deus escolheu essa parte do mundo justamente para que aqui pudesse florescer cada vez mais o cristianismo.
e nós precisamos nos entregar a ela. Porque, de fato, se muitas vezes a nossa fé não floresce, se muitas vezes nós vemos uma aridez em grandes porções, né, onde existe a fé cristã católica, lugares onde a fé está esfriando, com toda certeza são locais onde a piedade mariana também está esfriando. Isso é uma coisa totalmente correlacionada e é proporcional. Onde há um verdadeiro culto a Nossa Senhora, um culto de uma devoção autêntica, terna, confiante, ali floresce a piedade eucarística, ali floresce a conversão, ali floresce mais a frequência aos sacramentos, ali floresce uma vida moral muito mais conforme ao cristianismo. Pelo contrário, em lugares onde a piedade mariana arrefece, em pouco tempo nós vemos que a fé cristã ela também arrefece, que as pessoas começam a cair no caminho de pecado, que as confusões começam a acontecer. Então é uma coisa muito clara. Ao longo da história da igreja nós percebemos que onde o culto a Maria é profundo, é autêntico, é vivido, né, com verdadeira devoção e amor, ali floresce. Floresce de fato, né, uma vida cristã autêntica. E nós dizemos isso sobretudo a nós sacerdotes. A Virgem Maria, ela é mãe dos sacerdotes. Sem a intercessão de Nossa Senhora, sem a proteção de Maria como nossa mãe, nós sacerdotes jamais conseguiríamos caminhar. A Virgem, de fato, ela tem um papel especialíssimo na vida de cada sacerdote. Porque nós, sacerdotes, somos dela os filhos prediletos, não é? Não por nossos méritos, porque todos nós, sacerdotes, sabemos o barro do qual nós somos formados. Nós sabemos a miséria que nós mesmos somos. Somos pó e cinza. Se depender de nós, né, jamais conseguiríamos fazer qualquer coisa. Jamais conseguiríamos chegar ao sacerdócio. Mas a Virgem Maria vem em nosso auxílio, vem em nosso socorro. Né? Por quê? Porque ela vê em nós a figura do seu filho. Nós, como diz São Paulo, trazemos em nós um tesouro em vasos de barro. E esse tesouro é algo preciosíssimo. Né? É o dom de agir na pessoa de Cristo. É o dom de agir em persona Christi. Ao celebrar os sacramentos, ao celebrar a Eucaristia, ao perdoar os pecados. Nós realizamos isso na pessoa de Cristo. E é por isso que Nossa Senhora olha com muito cuidado para cada um dos seus sacerdotes. E nós, sacerdotes, devemos então entregar cada vez mais a nossa vida a ela. Um sacerdote que não tem um culto filial, um sacerdote que não tem um amor, um sacerdote que não tem uma devoção profunda a Nossa Senhora, pode ter certeza que esse sacerdote está fadado a perder o seu sacerdócio. Digo isso sem medo de errar. Um sacerdote que não entrega a sua vida completamente a Nossa Senhora vai perder o seu sacerdócio. Porque o sacerdócio depende em grandíssima medida do amor e da entrega que ele tem à Virgem Maria. Então rezemos pelos nossos sacerdotes, por nós hoje de maneira especial que celebramos essa Eucaristia em ação de graças, né? Esses meus outros irmãos que eu nomeei aqui no início, estão celebrando também, cada um nas suas paróquias. Né? E rezamos também por todos os sacerdotes aqui da América Latina, para que a Virgem Maria nos dê a graça de sermos realmente sacerdotes segundo o coração de Jesus. E de fato, né, se nós o formos, a graça de Deus será abundante. Uma das coisas que aconteceu de maneira especial em Guadalupe, nesses eventos extraordinários, foi que a ação dos sacerdotes se multiplicou naquelas terras. Não é? As santas missas, os batismos, as confissões se multiplicaram, porque é dessa maneira que a graça de Deus vem. A graça de Deus vem ao mundo pela mediação da igreja. Então é necessário, né, que de fato os ministros estejam em comunhão plena com Deus, né, através dessa mediação de Nossa Senhora, para que a graça ela se difunda. Então rezemos, agradeçamos a essa boa mãe que nos protege. E é claro que Nossa Senhora não é mãe só dos sacerdotes, né? Os sacerdotes são seus filhos prediletos, mas ela é mãe de todos nós. Todos nós estamos debaixo do seu manto. E quando nós passarmos por alguma aflição, nós devemos lembrar das palavras doces que ela disse ao índio Juan Diego. Né? Juan Diego passava uma grande aflição no momento em que Nossa Senhora apareceu para ele. Ele tinha um tio, Juan Bernardino, que estava passando uma grande enfermidade. Não é?
Inclusive, Nossa Senhora apareceu por 3 vezes, como eu disse, dia 9, 10 e 12 de dezembro. No dia 11, Nossa Senhora também tinha pedido que Juan Diego voltasse lá ao monte, porque ela queria, né, comunicar-lhe mais uma coisa. Mas ele vai e foge, porque ele ia cuidar do seu tio. E a Nossa Senhora diz, né, não sou eu que estou aqui, a sua mãe, não se perturbe o vosso coração. Então Nossa Senhora dá essas palavras consoladoras e vai e realiza um prodígio, né? O tio de Juan Diego, Juan Bernardino, é curado miraculosamente. E ele então vai, né, Juan Diego, e pode continuar a sua missão de ser testemunha dessa aparição da Virgem Maria, testemunha dos prodígios de Deus. Então lembremos dessas palavras consoladoras. Todos nós, por muitos momentos, nós passamos por dificuldades, por aflições, né? Seja dificuldades na família, doenças, né? Temeridades, né? Temores, né? Por conta de dificuldades financeiras. Nós passamos por muitas dificuldades, mas nos lembremos sempre que nós temos uma boa mãe, que de fato está cuidando de nós, e ela cuida de todos os detalhes. Nossa Senhora é a melhor das mães, a mais perfeita. Nós poderíamos reunir todas as mães do mundo, as mães mais amorosas, as mães mais dedicadas. Se uníssemos todas as mães do mundo, todas as mães da história da humanidade, nenhuma delas chegaria perto do amor que a Virgem Maria tem pelos seus filhos, porque ela é a mãe perfeitíssima. Então tenhamos coragem, entreguemos tudo a ela. Não caiamos na desesperação. Não há motivo de desesperarmos sabendo que nós temos uma tão boa mãe. Então, diante de qualquer dificuldade, diante de qualquer perigo, diante de qualquer ameaça, nós temos a Virgem Maria. Por isso, não temamos, né? Não tenhamos medo. Foi isso que estimulou o próprio Papa João Paulo II, né? Um grande devoto da Virgem Maria, como eu disse, um grande devoto desse título mariano de Nossa Senhora de Guadalupe. Quando ele iniciou o seu pontificado, ele disse, não tenhais medo, escancarai as portas ao Cristo. Não é? Ele disse isso por quê? Porque ele estava amparado por sua Mãe Santíssima. Uma pessoa que não está amparado por Nossa Senhora é uma pessoa temerosa. É uma pessoa que não tem coragem de abrir as portas do coração para Cristo. Então, se nós estivermos amparados por nossa boa mãe, nós abriremos as portas do nosso coração. E nós teremos coragem de trilhar o caminho que Deus quer para nós, que é um caminho muito desafiador. Né? Jesus diz, quem quiser ser meu discípulo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e me siga. Isso é difícil nós fazermos. Sem a mediação, sem a proteção, sem o cuidado de Nossa Senhora, repito, meus irmãos, é impossível. No fundo, é impossível ser cristão se nós não tivermos uma devoção profunda à Virgem Maria. Não é? Nós precisamos dizer isso com todas as letras. Isso não é um maximalismo mariano. Isso é uma verdade que foi revelada por Deus, né? Diante de tantas aparições da Virgem Maria e de tantos relatos de santos que se santificaram justamente porque amaram muito Nossa Senhora. Por isso, né, sejamos todos dela. Totus tuus, ó Maria, et omnia mea tua sunt. Esse é o legado que São Luís de Montfort nos deu, né, de nos entregarmos todos cada vez mais a Maria. Então, nesse dia que nós celebramos essa festa dela, façamos esse ato de entrega. Entreguemos-nos todos a Maria. E que nós sacerdotes cada vez mais sejamos os seus filhos, filhos que sejam cada vez mais responsáveis, né, pelo povo que Deus nos dá como rebanho. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.